noite. Acho que agora chegou. Não sei se vocês perceberam, hoje quem tocou aqui com a gente foi a Sofia, esqueci de falar de manhã. A gente está aos poucos inserindo aí os alunos da igreja, as crianças. O Mateus tocou na semana passada e hoje foi a vez da Sofia. E é muito legal ver, né, o desenvolvimento delas e perceber também a Sofia, a primeira pessoa da família, se interessando por música, já que o pai dela é baterista e não é música isso, né? É um negócio que faz barulho, mas é muito legal perceber esse interesse e ver as crianças crescendo, não mais criança no caso dela, né, mas envolvida e participando. Então que você possa se interessar também, caso você entenda que esse é o seu dom, que você quer servir melhor também acerca disso. Irmãos, nós seguimos na nossa série falando sobre Juízes. A gente vem falando aí nas últimas semanas desse livro, a gente já está caminhando para o fim. Na verdade, depois de hoje, nós teremos a semana que vem e aí encerraremos a série para começar uma nova série que vai ser... Pode falar, Flávio? É surpresa? Acho que eu já falei de manhã, né? Mas nós teremos uma série no livro de Tito, já pulando já para o Novo Testamento. Então, terminando a série de Juízes, a gente emenda com a série de Tito. Mas hoje, ainda em Juízes, eu queria falar com você sobre o que eu venho pensando ao longo dessa última semana. Não sei você, mas foi um negócio meio estranho perceber nessa semana um homem famoso, bem-sucedido, admirado por muitos, quase que um herói nacional em certo sentido, mas que por causa de um desejo sexual acabou traindo os seus valores e sendo infiel. Eu estou falando isso porque eu passei a semana lendo a história de Sansão. Eu jamais iria parar uma série para falar sobre Neymar, né? Mas a gente vai falar sobre Sansão e seguir na nossa história. Hoje, em Juízes, capítulo 16, eu já te convido a você abrir a sua Bíblia. É o texto que vai nortear a nossa conversa hoje à noite, Juízes, capítulo 16. Eu queria que você se lembrasse de algumas coisas. A primeira delas é que Sansão ele tinha sido escolhido por Deus para ser o libertador do povo. O povo estava sendo oprimido pelos filisteus e Sansão foi escolhido por Deus para libertar o povo. Mas até esse momento, que a gente vai ler aqui no capítulo 16, ele não tinha nem começado essa tarefa. Sansão, embora já tivesse matado mais de 1000 filisteus, mais de 1000 homens do povo inimigo, todas essas mortes, na verdade, estavam relacionadas a problemas pessoais de Sansão. Não era ainda uma espécie de guerra contra o povo inimigo para libertar o povo. A gente vê que Sansão, até esse momento, ele colheu consequências terríveis até aqui, mas ainda no capítulo 16 nós vamos perceber que parece que ele não aprendeu muita coisa, mesmo sofrendo coisas terríveis até esse momento. Olhar para essa história, eu queria que a gente pensasse a partir desse prisma, nos revela a graça de um Deus que insiste em amar alguém que não merece ser amado. Olhar para a história de Sansão é comprovar mais uma vez que Deus decidiu amar Sansão e esse amor de Deus por Sansão não tem necessariamente a ver com a resposta que Sansão era capaz de dar. Mas eu queria que a gente olhasse para essa história percebendo ao mesmo tempo essa graça de Deus que ama pessoas não amáveis e perceber também como o pecado ele pode ser devastador na vida de um homem e o quanto o pecado é capaz de levar as pessoas para distante de Deus. Então, a partir desse prisma, eu queria que a gente fosse percebendo. E Sansão, a gente vai percebendo nessa caminhada que ele está cada vez mais distante de Deus. E por estar distante de Deus, ele vai se perdendo nas relações que ele tem com os outros, na relação que ele tem consigo mesmo. A gente é capaz de perceber o que o pecado é capaz de fazer. Juízes, capítulo 16, eu vou ler com você os 3 primeiros versos nesse momento, pedindo que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos seguir todo esse capítulo que fala do fim da vida de Sansão, inclusive. Aliás, não sei se você sabia, mas ele morreu, tá? Sansão, ele está morto, já faz tempo que ele viveu, né? Juízes 16, de 1 a 3, o texto diz o seguinte: certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite, levantou-se e agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e os arrancou com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Lê comigo agora o verso 20. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando.
ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra lida. A gente pede que o Senhor fale conosco por meio do teu Espírito Santo que habita em nós, nos fazendo compreender a verdade nesse texto bíblico e nos capacitando a aplicá-la à nossa própria caminhada e à nossa jornada, a fim de que vivamos uma vida que honre e glorifique o teu nome sobre todas as coisas. Nós oramos nesse sentido, pedindo isso no nome de Jesus. Amém. Percebemos então, até essa altura, um homem caminhando cada vez mais distante do caminho que Deus havia definido para ele. E Sansão, nessa caminhada para longe de Deus, ele vai se perdendo também nos seus relacionamentos. Nós vemos um homem capaz de sacrificar os seus relacionamentos simplesmente porque ele queria atender os seus próprios desejos, os seus impulsos, as suas aspirações. Nesses primeiros versos, nesse primeiro trecho do capítulo 16 que nós acabamos de ler, a primeira coisa que nós percebemos, o primeiro relacionamento de Sansão sendo prejudicado, é o relacionamento que ele tinha consigo mesmo. Nós estamos diante de um homem que está lidando com o que a gente poderia chamar de compulsão, e a gente vê isso o tempo todo. Sansão, ele parece que era atraído por tudo aquilo que era proibido. Ele tinha algumas qualificações, algumas características que ele deveria seguir por causa de um voto feito a Deus. Sansão era nazireu, separado para Deus, e algumas coisas ele não poderia fazer, como, por exemplo, beber vinho ou bebida forte, cortar o seu cabelo, comer uva, por exemplo, ele não era permitido de fazer, tocar em cadáveres, e a gente vê o tempo todo Sansão lidando com essas questões e tendo um prazer naquilo que Deus o havia proibido de fazer. Assim como Adão e Eva, que tinham todo o jardim à disposição, e apenas daquela árvore eles não poderiam tocar. O que atrai o ser humano é exatamente aquilo que é proibido, e não é muito diferente do que a gente continua percebendo nos nossos dias. Ele quer se relacionar, mas ele quer se relacionar com uma mulher do povo inimigo. E aí, o texto do capítulo 15, que a gente leu na semana passada, a gente viu que Sansão, então, ele vai se casar com uma mulher. Esse casamento ele não é consumado porque ele foi traído, a mulher contou um segredo dele para todo mundo, e aí ele não consuma o casamento, vai embora. Quando ele retorna, a mulher foi dada em casamento a um amigo seu, ele fica furioso, ele sai matando gente, resolvendo problemas com violência, e aí, por causa disso, a sua noiva, a sua anterior noiva, ela é queimada viva junto com seu pai, e Sansão se vinga, então, gerando ainda mais violência. De repente, ele está diante de 1000 filisteus que se aproximam dele, e ele mata esses 1000 homens com uma queixada de jumento, e ele faz uma oração a Deus, porque ele tem sede. Ele diz: Senhor, o Senhor me entregou 1000 homens para morrerem na minha mão, para eu morrer de sede agora diante deles? Isso não faz sentido. E Deus atende a oração de Sansão, assim como fizera no deserto, com Moisés liderando o povo. Ele faz brotar a água da pedra ali, e Sansão satisfaz a sua necessidade mais básica. E ao invés de agradecer a Deus, ele vai caminhando agora para Gaza, e a primeira coisa que a gente vê Sansão fazer, assim que ele chega em Gaza, é observar uma prostituta que normalmente ficavam na entrada da cidade, e ele se deita com aquela mulher. Nós vemos um homem lidando com uma espécie de compulsão a ponto de se deitar com uma prostituta. Nós vemos um homem atraído pelos desejos pecaminosos e preocupado em satisfazer apenas as suas próprias vontades. Mesmo depois de ter sido abençoado por Deus, mesmo depois de ter provado o cuidado de Deus de forma específica nas suas necessidades, ainda assim Sansão reage a isso, cometendo mais uma vez um pecado e caminhando, trilhando por toda a sua vida. Nós vemos Sansão trilhando esse caminho de desobediência. Nesse caso, era além de uma desobediência a Deus, mas era um ato, em certo sentido, também inconsequente. Ele está no território inimigo, ele coloca a sua vida em risco, porque essa prostituta era filisteia, ela era parte do povo que queria matá-lo. Note, irmãos, que Sansão ele está num nível de desejo, de compulsão, de paixão tão alto, que ele não consegue fazer escolhas racionais, ele não consegue raciocinar, ele não consegue pensar o que seria melhor para ele e o que colocaria a sua vida em risco. Ele está simplesmente seguindo o padrão que qualquer pessoa segue quando ela sofre de um negócio que nós chamamos de vício. Uma pessoa viciada, uma pessoa adicta, ela é exatamente isso.
Ela não consegue fazer escolhas racionais, porque para ela, naquele momento, a única coisa que importa é satisfazer o seu próprio desejo. E Sansão é um exemplo claro disso, de alguém que está cego em satisfazer os seus anseios, e a única coisa que importa para ele naquele momento é atender às suas próprias compulsões, desejos, anseios e aspirações. Essa semana eu tive a oportunidade de me juntar a um grupo numa viagem missionária da primeira igreja batista de Orlando. Vieram 38 irmãos para fazer uma viagem missionária junto com a Igreja do Redentor, no Rio de Janeiro, com alguns irmãos de lá, e aí eu fui para lá. E a gente passou a semana lá, evangelizando, fazendo EBF com as crianças e tudo mais. Mas eu tive a oportunidade de ter, talvez, uma das experiências mais impactantes assim, da minha vida, que foi entrar numa das Cracolândias do Rio de Janeiro. Um negócio assim bem assustador, com muitas regras. A gente tinha que colocar um colete de uma cor, todo mundo, obviamente, da mesma cor, para ser identificado, e a gente entra orando para o traficante não ser daltônico, que já seria um risco muito grande para nós. Mas a gente entra ali, todo mundo a mesma cor, e ouve as regras. Você não pode tirar foto, você não pode desgarrar do grupo, é o grupo todo, junto o tempo todo. A pessoa que está liderando o grupo já é alguém conhecido da comunidade, que ela tem que estar na frente o tempo todo. E o primeiro lugar que a gente entra é na Boca de Fumo, logo na chegada ali. E aí eu vi o que a gente vê, às vezes, na TV, né? Um negócio assim, igual uma feira. Não sei se você já teve essa oportunidade. Espero que nunca tenha ido para comprar, né? Ou para vender, mas não sei se você já teve essa oportunidade. Mas aquele monte de mesa, aquela gritaria, oferecendo todos os tipos de drogas possíveis. E aí a gente tinha que entrar ali e meio que pedir permissão e, ao mesmo tempo, ser percebido. E aí é um desafio teológico, que a pessoa que está lá vendendo pede para você orar por ela, e você fica, eu oro para prosperar o negócio dela ou não? Não sei o que eu faço. A gente ora pedindo a Deus para que proteja e dê uma oportunidade de se arrepender, sei lá, mas com cuidado também ao mesmo tempo. E aí aquele monte de gente ali tinha uma espécie de uniforme que 80% era camisa do Flamengo e tornozeleira eletrônica. Não sei se fazia parte do uniforme, mas era perceptível ali. Só não tirei foto porque não podia. E aí a gente atravessa depois a linha do trem e chega propriamente ali no lugar que eles chamam de Cracolândia. E você vê ali, parece que o último estágio do quanto um homem sem Deus ele pode chegar. É um negócio assustador. E aí quando a gente para pensar e a gente olha para as Escrituras, a gente sabe que a única coisa que nos separa dessas pessoas num nível tão distante de Deus é a graça de Deus que nos alcançou. E a gente consegue perceber também nessas pessoas que uma pessoa desejando satisfazer os seus vícios, ela é capaz de desconsiderar qualquer racionalidade ou pensamento lógico. E aí você vai lidar com uma série de coisas acontecendo ali. O roubo, para satisfazer os seus anseios, mas que ao mesmo tempo é proibido e é punido com a morte no tribunal do crime, mas ao mesmo tempo as pessoas não são capazes de fazer escolhas racionais, porque nada mais importa para elas senão satisfazer os seus próprios vícios. É um exemplo muito extremo do quanto uma pessoa pode chegar caminhando para longe de Deus. Mas seria uma ingenuidade nós pensarmos, irmãos, que nós não seríamos capazes de chegar até as últimas consequências se nós desconsideramos a palavra de Deus e a obediência à sua palavra na nossa própria caminhada. Sansão é um retrato disso. É alguém que tinha tudo para dar certo. É alguém que foi escolhido pelo próprio Deus antes do seu nascimento. É alguém que nasce com instruções muito específicas, mas ainda assim, por causa da vontade de atender os seus desejos e compulsões, ele vai se afastando de Deus e ele chega nos níveis mais extremos que a gente é capaz de imaginar. Esse é o retrato de Sansão e esse é o retrato de qualquer pessoa sem Deus que se preocupa apenas com a sua satisfação pessoal. O que o pecado faz é exatamente isso. Talvez a gente critique olhando para a história de Sansão, mas é provável que se nós olharmos de forma racional, à luz da palavra de Deus, para os nossos próprios maus desejos e maus anseios, e para a nossa caminhada, que por vezes é a mesma de Sansão, cada vez mais para longe de Deus, a gente consiga olhar e perceber que é tão absurdo quanto o que Sansão está experimentando. A gente tem falado sobre isso, sobre o perigo que é nós nos acostumarmos com o pecado. Algo que nós abominávamos, nós vamos fazendo às vezes,
Daqui a pouco nós vamos fazendo daquilo uma prática, daqui a pouco nós estamos justificando esse pecado e daqui a pouco nós estamos dizendo que aquilo não é mais pecado e simplesmente nos amparando na nossa própria vontade, no nosso próprio desejo. Sansão é o retrato dessa pessoa, alguém que está se tornando cego, alguém que está se distanciando cada vez mais de Deus. E a impressão que eu tenho olhando para a vida dele é que quanto mais Deus abençoava Sansão, dando-lhe força para combater os seus inimigos, ele confundia esse sucesso nas batalhas com a aprovação de Deus. E mais ele se sentia confiante na sua própria força, que na verdade era uma fraqueza, e mais ele demonstrava um comportamento absolutamente irresponsável. Deus deu uma força para ele enfrentar um leão. O texto vai dizer que Sansão ele rasga um leão como se fosse um cabrito. Como se rasgar um cabrito fosse fácil, mas é exatamente o que o texto vai dizer para nós que ele faz. E aí, ao invés de se alegrar ou de agradecer a Deus por tamanha força que recebeu naquele momento, ele não poderia tocar num cadáver, ele poderia deixar o leão morto lá quieto na dele, mas ele vai até o leão. Pega lá mel de abelhas que estavam fazendo lá no cadáver do leão. Imagina, mel com leão podre, deve ser uma mistura meio esquisita, mas é exatamente isso que ele faz. Ele toca no cadáver, ele dá de comer desse mel para os seus pais. Mais à frente, ele tem ali a possibilidade de derrotar os inimigos, ele vai de novo num cadáver de um jumento, pega a queixada para matar os seus inimigos. Depois Deus faz brotar a água da rocha e cada vez que Deus vai abençoando Sansão, ele vai respondendo com pecado, com desobediência e com afastamento em relação a Deus. Irmãos, a gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso, porque por vezes o sucesso pode nos fazer imaginar que Deus está aprovando o nosso caminho, mesmo que a gente esteja caminhando para longe dele. Sansão era um homem que experimentava sucesso nas suas maiores lutas, mas ele estava em um caminho de desobediência, mas era incapaz de perceber, porque o sucesso havia cegado os seus olhos para a distância que ele estava em relação a Deus. Sansão é um exemplo claro, irmãos, de alguém que usa as bênçãos que o próprio Deus dá para se esquecer dele. Gente que, ao ser abençoada pelo próprio Deus, reage a isso se afastando dele. Gente que usa o que Deus dá e as bênçãos que Deus dá para se afastar do próprio Deus. E aí a gente tem inúmeros exemplos, uma conquista material, por exemplo, que Deus te dá e você simplesmente, agora eu posso desfrutar dessas coisas que Deus me deu, a igreja, a comunhão com o corpo de Cristo já não é mais prioridade para mim. Afinal de contas, Deus me abençoou e agora eu tenho o direito e o prazer de desfrutar algumas coisas e vou deixando o que Deus me exigia como prioridade para segundo plano. Talvez o emprego que eu pedi a Deus por tanto tempo, mas que agora se tornou um obstáculo que atrapalha e interrompe a minha comunhão com Deus e com o seu povo. E eu vou tentando justificar, se Deus não estivesse satisfeito, Ele não me dava emprego. Se Deus não estivesse satisfeito, eu não teria sucesso. E o sucesso se torna uma barreira nessa nossa capacidade de enxergar o quanto nós estamos nos afastando de Deus. Irmãos, embora a adversidade seja difícil para nós, eu penso que espiritualmente lidar com o sucesso é algo ainda mais complicado. A gente falou sobre isso na história de Gideão, não sei se você se lembra, mas se você não se lembra, você pode fazer duas coisas, assistir a pregação depois e tomar a ômega 3 da Top Term, que é bom para a sua memória, porque foi nessa série mesmo que a gente falou sobre isso. A experiência de Sansão nos dá uma grande lição, como eu disse no início, sobre pecado e graça. A gente vê a graça de Deus que insiste em amar um homem que não merecia ser amado. A gente vê a graça de Deus usando até mesmo as fraquezas e derrotas de Sansão para beneficiá-lo. A gente viu na semana passada. Mesmo a sua decisão errada de se envolver com uma filisteia, o texto vai dizer que Deus se vale daquilo porque estava procurando uma ocasião contra os filisteus para subjugar aquele povo. Mesmo as más escolhas de Sansão e as suas decisões erradas são transformadas em bênçãos de Deus e ele é beneficiado com isso. No contexto do Novo Testamento, Paulo resume isso de forma brilhante quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Nós estamos falando da graça de um Deus que é muito maior do que a nossa capacidade de pecar, inclusive. Do que a nossa vontade de atender os nossos desejos e querer estragar tudo o tempo todo. Ainda assim, a graça de Deus ela é maior. Mesmo Paulo vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou
a graça de Deus. A graça de Deus é maior do que a tua capacidade de fazer escolhas erradas, inclusive. Nós vemos a graça de Deus nesse texto, mas nós vemos o pecado também de forma muito perceptível nesse texto, através da vida de um homem que usa as dádivas recebidas por Deus, usa a força recebida pelo próprio Deus contra Deus que o havia abençoado. A queda de Sansão, irmãos, era fruto da sua arrogância e autoconfiança em imaginar que ele jamais seria derrotado, porque o sucesso foi capaz de cegá-lo. Ele imaginava que ele poderia viver como bem entendesse. Nesse texto que nós lemos do verso 20, ele se levanta e pensa, eu vou derrotar os inimigos como eu fiz das outras vezes. Isso acontece da mesma forma quando nós achamos que por sermos bem-sucedidos, isso é sinal claro da aprovação de Deus para nós, e na verdade não é. O que determina o nosso sucesso na nossa jornada espiritual não tem a ver com o sucesso do jeito que o mundo enxerga, mas tem a ver com fidelidade e disposição em obedecer a palavra de Deus. O mesmo risco que Sansão correu, nós corremos também quando somos bem-sucedidos em áreas da vida e pensamos, eu me dei bem na vida porque eu mereci. Eu me basto, eu sou capaz de produzir aquilo que eu tanto necessito. Olhar para a história de Sansão, irmãos, é sermos alertados de que as nossas conquistas nos deveriam levar de joelhos aos pés daquele que governa sobre todas as coisas. As nossas conquistas não deveriam nos exaltar, mas deveriam nos humilhar, porque ao olharmos para quem somos e percebermos a nossa ausência total de capacidade de conquistar qualquer coisa ou de impressionar a Deus, ainda assim Deus decidiu colocar a sua mão estendida sobre nós, e as nossas conquistas e sucessos deveriam nos levar de joelhos aos pés de Cristo, exercitando gratidão a Deus. Deveria nos fazer colocar aquilo que nós temos à disposição do outro, a fim de retribuir ao próximo, porque foi isso que Deus em Jesus fez por nós. Generosidade a partir do Evangelho. Eu não dou para me achar uma pessoa melhor, eu não dou dinheiro ou o que quer que seja para instituições ou para quem quer que seja, para me sentir uma pessoa moralmente melhor do que as outras. Não, eu dou, eu abençoo, eu invisto no reino de Deus, porque eu entendi que foi exatamente isso que Deus em Jesus fez por mim através do Evangelho. Viver a vida a partir do Evangelho é enxergar todas as coisas por meio dessa lente. Se você faz pelo outro pensando na sua imagem, você não está fazendo pelo outro, você está fazendo por você mesmo. Doar dinheiro para necessitado e postar isso em troca de curtida nas redes sociais, você não está fazendo pelo necessitado, você não está fazendo para a glória de Deus, você está fazendo para a sua própria imagem. E Sansão está afundando cada vez mais nesse caminho que o sucesso o faz confundir com a aprovação de Deus. E aí o texto continua nos versos 4 a 6. Depois dessas coisas, como se já não fosse ruim, ele continua e se apaixona por uma mulher do vale de Soreque chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, veja se consegue induzi-lo a mostrar para você o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. E se apaixona por uma mulher chamada Dalila. Se você é crente há mais tempo, você sabe de uma piada muito ruim com o nome dessa mulher, que diz que é o maior nome de mulher da Bíblia, que é Dalila, entendeu? Enfim, falei que era ruim antes. Ele se apaixona por essa mulher chamada Dalila, mais uma vez, uma mulher do povo filisteu, e mais uma vez nós vemos um caminho de distância de Deus, fazendo com que Sansão tenha o seu relacionamento prejudicado também em relação aos outros. Ele se apaixona por uma mulher que ele não deveria. E nós vemos aqui, irmãos, o exemplo de um relacionamento egocêntrico, onde duas pessoas estão juntas, mas cada uma delas está buscando o seu próprio interesse. A gente consegue constatar isso fácil olhando para Dalila. Ela recebe uma proposta para trair o seu namorado e ela aceita. Por que ela aceitou? Porque os líderes foram e disseram, olha, se você conseguir descobrir o segredo de Sansão, cada um de nós vai te dar aqui 13 quilos de prata. Primeiramente pela ganância.
Segundamente, se é que isso existe, ela foi procurada não por um bando de filisteus, mas ela foi procurada, o texto vai dizer, pelos líderes, pelos governantes daquele povo. E aí a gente tem que lembrar que Sansão era uma ameaça nacional para os filisteus. Entregar Sansão faria dessa mulher uma heroína do seu próprio povo. Além do dinheiro, ela teria sucesso, riqueza, poder e segurança para o resto da vida. Ela está com ele, mas ela está preocupada com os seus próprios interesses. Sansão não era vítima nem coitado, muito pelo contrário. A partir do verso 7, o texto vai dizer: respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha sua força. Disse Dalila a Sansão: você me faz de boba, você mentiu para mim, agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ela perguntou para ele, ele fala 7 tiras de couro ainda úmidas, é um negócio muito específico assim. E aí ele é amarrado por 7 tiras de couro ainda úmidas. O pensamento racional seria Sansão deduzir de imediato que aquela mulher estava tentando entregá-lo. Mas ela o manipula, dizendo: você me fez de boba, você mentiu para mim. Conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. E aí parece um culto de alguns segmentos aí, de tanto negócio de estar amarrado, amarra daqui, amarra dali. A história de Sansão vai acontecendo isso o tempo todo. Está amarrado, não, está solto, e prende de um jeito, e 7 tiras de couro, e 7 campanhas, enfim, vai acontecendo isso o tempo todo. Mas ele continua dizendo para ela no verso 11, olha, se me amarrarem firmemente, volta de novo a amarração aqui no amor, com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. O que ela faz? Ela o amarra agora com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba. Verso 13, mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Verso 15, então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama? Agora ela apelou, né? Como é que você pode dizer que me ama se você não confia em mim? Essa é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. A mulher o importunava o tempo todo, especialista em fazer isso, né? Estou falando de Dalila, tá? Fica tranquila. Especialista em fazer isso, importunar o marido o tempo todo, o cansava dia após dia, ele estava a ponto de morrer. Verso 17, por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse raspado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Esse diálogo nos revela, irmãos, o estágio de negação em que Sansão se encontrava. Se você parar e pensar sobre isso racionalmente, você vai pensar assim: mas como Sansão foi estúpido em toda essa jornada aqui? Mas é exatamente o que o pecado faz com a gente ainda hoje. É fácil olhar para essa história e apontar os erros desse homem, mas se você parar para olhar para dentro e perceber os seus pecados, aquelas coisas e aqueles caminhos que te levam para mais distante de Deus, seria uma coisa que alguém olhando de fora iria olhar e perceber: que coisa estúpida, que coisa mais sem lógica, que coisa mais sem sentido, porque o pecado faz exatamente isso. E nós vamos nos acostumando, e nós vamos nos prendendo a ele, sem que a gente perceba, a gente está cada vez mais preso. Esse diálogo de Sansão revela o seu estágio de negação e revela, em certo sentido também, que ele está com Dalila simplesmente para atender aos prazeres que ela lhe proporcionava. E isso o deixa absolutamente cego para as reais intenções dela.
Ela vai usando a expressão, você está me fazendo de boba, e ele continua mentindo, até que ela apela, questionando o amor dele em tom de ameaça, dizendo, se você me amasse, você não mentiria para mim, não me faria de boba, você não me ama de verdade. E aí Sansão fala a verdade, e a gente vai percebendo aqui, usando uma expressão atual, um relacionamento tóxico. Uma relação de dependência e manipulação. Sansão e Dalila são um exemplo extremo de pessoas que estão juntas, mas ao invés de se servirem, uma está usando a outra para alcançar os seus próprios interesses. Relacionamentos onde as partes dizem que estão juntas por amor, mas na verdade estão juntas apenas por conveniência. Sansão está usando Dalila para satisfazer seus desejos, Dalila está usando Sansão para obter fama, riqueza, poder e segurança. Vocês já viram relacionamentos assim? Casais que parecem rivalizar o tempo todo buscando seus próprios interesses, ao invés de se preocuparem em servir o outro. Duas pessoas autônomas, com desejos e planos totalmente independentes, morando sob o mesmo teto, com vidas absolutamente opostas, aspirações excludentes. A única coisa que têm em comum é o fato de serem casadas. Por isso, irmãos, a importância de termos uma experiência profunda de conhecimento do amor de Deus, para entendermos que somente Deus é capaz de suprir as nossas mais profundas necessidades de identidade, de significado, de sentido da vida. Porque se nós não temos essas coisas em Deus, nós buscaremos essas coisas no lugar errado e a gente vai se envolver cada vez mais nesse caminho que nos afasta de Deus. Se a gente não compreende que em Deus nós temos identidade, sentido e significado, nós tendemos a usar as pessoas para nos escorar nelas ou para validar a nossa existência nessa busca que elas são incapazes de satisfazer. Precisamos, irmãos, estar satisfeitos em Deus. Senão nós buscaremos nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, no nosso emprego, na nossa igreja, aquilo que somente Deus pode nos dar. Mesmo as coisas boas que Deus nos deu, a gente vai amar as coisas certas da maneira errada. E isso vai nos levar inevitavelmente a um caminho de idolatria e frustração. Se o sentido da tua vida não for Jesus, você vai buscar sentido em qualquer outro lugar, inclusive nos teus relacionamentos. E nenhum relacionamento é capaz de suprir esse senso de significado na vida. E aí você vai cobrar do teu cônjuge, do teu filho, do teu chefe, do teu empregado, do teu colaborador, mais do que ele é capaz de te oferecer. E certamente você estará cada vez mais experimentando frustração e idolatria. O problema de Sansão é muito maior. Ele tinha um problema consigo mesmo, ele é um homem que está lidando com compulsão e não reage bem a isso. Com isso, a sua relação com os outros também é prejudicada, mas a principal razão para essa disfunção relacional que ele está experimentando é que o principal relacionamento que Sansão deveria ter está quebrado, que é o seu relacionamento com o próprio Deus. Versos 18 a 20, quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Deita aqui, Sansão, vai dormir, você está cansado. Deixa comigo que eu faço o resto. Sono pesado esse homem tinha. Primeiro fizeram 7 tranças, ele dormindo, não acordou. Agora cortaram as 7 tranças, ele segue sem acordar. Sansão dormia bem, é uma coisa que a gente pode concluir olhando para esse texto. E aí nós chegamos ao verso 20, que diz que então ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. O sucesso havia cegado esse homem do entendimento de que a sua força estava em Deus e não nele mesmo. E aí nós lemos, irmãos, o que eu chamaria de uma das declarações mais tristes de toda a Bíblia, quando o texto diz que ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Ele diz para a mulher que só poderia ser derrotado se o seu cabelo fosse cortado, e assim Dalila fez ao ele adormecer. E talvez a gente tenha aprendido durante toda a vida que a força de Sansão estava no seu cabelo, mas não era exatamente isso. Não sei se você parou para pensar nessa história. Mas não foi a primeira vez que Sansão quebrou o voto de Nazireu. Por que ele não perdeu a força antes, quando ele tocou em um cadáver, por exemplo?
Sansão ele perde a força nesse momento porque aqui ele demonstra pensar e ele expressa que a sua força dependia de quem ele era e ele era capaz de fazer como antes, ou seja, Sansão está enganado, achando que a sua força não dependia de Deus, mas dependia dele mesmo. O auto-engano de Sansão não era somente psicológico, não tinha a ver com a sua autoimagem, mas era um auto-engano teológico. Ele pensava que a sua força não dependia da graça de Deus. O pecado faz exatamente isso. O pecado nos faz acreditar que as coisas que Deus nos dá não são dádivas ou presentes de Deus, mas são direito que nós conquistamos, e não é. É tão somente a graça de Deus que nos torna capazes do que nós não somos naturalmente capazes. E aí nos versos 21 e 22 nós lemos que os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Um homem que estava cego nos seus pecados, agora está literalmente cego como consequência dos seus pecados. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Um homem que estava escravizado no pecado, agora está literalmente escravizado por causa do pecado, e ele está fazendo, irmãos, o serviço de um animal. Ele está com os olhos vazados, algemado e girando um moinho na prisão. Um homem que foi escolhido para ser o libertador do povo e anunciado antes do seu nascimento, está fazendo o trabalho de um burro, literalmente, porque ele decidiu dar ouvidos aos seus desejos e compulsões que o levavam cada vez mais para distante de Deus. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. A história de Sansão, irmãos, nos mostra como essa força flui do compromisso de amar e servir a Deus, mas ainda assim essa força depende de Deus. Deus pode agir em nós apesar de nós. E aqui nós vemos mais uma vez a graça de Deus se manifestando, a sua misericórdia, a sua ação soberana, fazendo com que o cabelo de Sansão cresça, com que ele perceba isso. E no mesmo instante Deus vai lhe restituindo a força. Sansão precisava entender, irmãos, que a sua força não se dava por causa dos votos que ele fez. A sua força só existia por causa do Deus a quem ele fez os votos. Parece a mesma coisa, mas na verdade não é. Talvez você já tenha cantado algumas músicas, inclusive, ou falado isso. Tem uma música antiga, nem tanto quanto as da banda Dulos, mas um pouquinho antiga, que ela diz: eu creio no poder da oração. E nós não cremos no poder da oração. A oração nela mesma não tem poder. A gente precisa entender que nós cremos no poder do Deus que ouve as nossas orações. Há uma diferença muito importante aqui, senão nós corremos o risco de transformar a oração num elemento místico, onde eu repito algumas palavras e Deus é obrigado a satisfazer os meus desejos ou o que eu estou pedindo. Do mesmo modo, Sansão, ele não era forte por causa dos votos que ele fez a Deus, ele era forte por causa do Deus a quem ele fez os votos. Os seus cabelos eram simplesmente um elemento externo que demonstrava a capacidade que está no próprio Deus. E aí nós vemos a partir do verso 23 até o 31, o único momento da vida de Sansão em que ele honrou a Deus, que foi quando ele morreu. Verso 23, os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu Deus, Dagom, e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Irmãos, fundamental nós entendermos o contexto aqui. Deus havia separado um povo para ser o seu povo, que era o povo de Israel. Sansão era a figura que Deus havia separado para ser o libertador desse povo. Qualquer afronta contra Sansão não era uma afronta de um povo contra um homem que estava matando pessoas desse povo, mas era uma afronta ao próprio Deus, de modo que eles estão interpretando aqui que o Deus deles, que era Dagom, tinha vencido o único e verdadeiro Deus, entregando Sansão nas mãos deles. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Quase que um sabor de mel que eles estão compondo aqui. Mas aí, com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. Era diversão para eles ver aquele homem outrora forte, agora cego, algemado e escravizado. E mandaram trazer Sansão da prisão e ele os divertia. Não está contando piada não, tá? Era diversão mesmo, sádica, de perceber o estado em que ele se encontrava. Quando o puseram entre as colunas,
Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponham-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Nós vemos aqui o momento mais importante da sua vida, que foi exatamente a sua morte. O momento onde ele demonstra fidelidade a Deus foi mais na sua morte e na forma como ele morre do que em toda a sua vida. A história de Sansão, irmãos, tem muito a nos ensinar sobre graça e pecado. A história de Sansão tem muitos alertas que nós devemos perceber para não corrermos o risco de errarmos da mesma forma que esse homem errava. Mas a história de Sansão, ela é tão poderosa porque ela aponta para uma realidade muito maior, que é a realidade de Jesus Cristo que nós vemos a partir do Evangelho. A história de Sansão nos mostra que Deus sempre vai providenciar um libertador para o seu povo, mas no caso de Sansão, era um homem falho, imperfeito, tomando decisões erradas. No nosso caso, por causa do Evangelho, nós temos o justo juiz, que é Cristo, se entregando por nós, de modo que nós não corremos sequer o risco de levantarmos um dia diante de uma adversidade e ouvirmos sobre nós o que ouvimos sobre Sansão, que ele não sabia que o Espírito do Senhor o havia deixado. Porque a certeza que nós temos, essa época era um contexto diferente do contexto que nós experimentamos no Novo Testamento. A certeza que nós temos da presença de Deus não está baseada no nosso mérito, na nossa capacidade de obedecer. A certeza que nós temos sobre a presença de Deus em nós nos é garantida por causa da palavra do próprio Deus, Jesus Cristo, que antes de subir aos céus disse para os seus discípulos: estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Sansão, como consequência da sua desobediência, ele experimentou o fato de Deus não estar mais presente na sua vida. Por causa de Jesus, irmãos, que obedeceu de modo perfeito, a gente pode ter a certeza de que, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel porque não pode negar-se a si mesmo. A morte de Sansão nos aponta diretamente para a morte de Cristo. A gente percebe alguns contrapontos comparando as duas. A morte de Sansão como fruto da sua própria desobediência. A morte de Jesus como fruto da nossa desobediência, embora ele tenha vivido uma vida perfeita. Desde nossos primeiros pais, o que nos afastou de Deus, o nosso pecado. Diante da nossa separação, Deus levanta um libertador. No caso do povo, um homem falho, imperfeito, Sansão. No nosso caso, um homem perfeito, o justo juiz, Jesus, que vive uma vida perfeita, que nós éramos incapazes e assume a nossa condenação. A morte de Sansão cumpre um papel limitado para o qual Deus o escolheu naquele contexto que era libertar Israel. A morte de Jesus conquistou a libertação do seu povo de uma vez por todas, porque foi um resgate definitivo. Ele triunfou e ele desprezou principados e potestades. Triunfou sobre eles, os derrotando através da cruz do Calvário, e isso foi definitivo. Não há nada que seja capaz de nos separar do amor de Deus pelo que Jesus fez por nós. E agora o povo de Deus não está mais limitado a um contexto da antiga aliança, a um local geográfico específico, não. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto e com o seu sangue comprou para Deus gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda raça e de toda nação. E nós somos povo de Deus agora não pelo que fazemos ou por onde nascemos, mas pelo que Cristo fez e por exercitarmos a nossa fé nele. Fé essa que também é um dom que nós recebemos do próprio Deus. É a graça de um Deus que insiste em amar pessoas que não merecem ser amadas. Isso é perceptível na vida de Sansão. E se você for honesto, essa é uma realidade na sua vida ainda mais presente por causa de Jesus.
A morte de Sansão é uma sombra da morte de Jesus e aprender sobre ela nos leva a compreender o significado da cruz e nos coloca em adoração a Cristo. Sansão foi morto por causa da traição de Dalila, Jesus morto por causa da traição de Judas. Ambos morreram de braços abertos. Ambos pareciam derrotados para os seus inimigos. Mas tanto Sansão quanto Jesus em sua morte derrotaram o principal inimigo do seu povo. Sansão, uma vitória relacionada àquele contexto do povo de Israel em relação aos filisteus. Jesus, uma vitória total e definitiva até mesmo em relação à morte. Por causa da vitória de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se estamos em Cristo, não há condenação para nós. Se estamos em Cristo, não precisamos temer nem mesmo a morte, porque a morte de Jesus é uma vitória final e definitiva sobre todos os inimigos do seu próprio povo. Ele vence a morte ressuscitando ao terceiro dia e nos tornando aceitos por Deus mediante a fé que depositamos nele. Esse mesmo Jesus nos promete que voltará. E um dia, nós que somos povo de Deus, estaremos com Ele eternamente. Eu quero chamar a banda aqui à frente. E eu queria que você pensasse em algumas questões. A primeira delas, que a partir da história de Sansão, que se encerra hoje, mas ainda temos uma pregação dessa série semana que vem, que você entenda, irmãos, que nós precisamos depender da graça de Deus e não das nossas próprias forças. Que você entenda que a gente precisa experimentar isso em todo e qualquer contexto da nossa vida. Que a gente entenda que a gente não pode brincar com o pecado, porque ele vai, com certeza, nos prender muito mais tempo do que a gente está disposto a gastar. Ele vai nos levar mais longe do que a gente quer ir, ele vai cobrar um preço mais alto do que a gente pode pagar. Mas que olhar para essa história também te faça grato pela graça de um Deus que insiste em nos amar ainda que não sejamos merecedores. Se ainda assim existe alguma área da sua vida em que você se sente fraco e incapaz, que a graça de Deus te conduza mesmo em meio a essas áreas, e que você entenda que depende tão somente dele. O apóstolo Paulo expressa isso quando ele diz: quando eu estou fraco, é que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Vamos cantar sobre o que Cristo fez por nós.